A comunhão. Examinando atentamente os textos de 1 Coríntios 2:9 a 3:2, podemos ter uma visão clara de como o homem comunga com Deus, e de como ele pode conhecer as realidades de Deus através da intuição do Espírito. O coração do homem. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. O contexto desse versículo fala de Deus e daquilo que diz respeito a Ele. O que o Senhor preparou não pode ser visto nem ouvido pelo corpo do homem, nem captado por seu coração. O coração humano possui, entre outras faculdades, o entendimento, a mente e o intelecto. Nosso intelecto não pode visualizar a obra de Deus, pois esta transcende a mente humana. É evidente, portanto, que aquele que deseja conhecer a Deus e ter comunhão com Ele não pode depender apenas do seu pensamento. O Espírito Santo. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. Esse versículo mostra que o Espírito Santo perscruta tudo, e não que nossa mente capta tudo. Só o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Conhece o que o homem não conhece. O Espírito, por sua intuição, sonda todas as coisas. Desse modo, Deus é capaz de nos revelar através dele realidades que nosso coração jamais concebeu. Essa revelação não vem depois de muito pensar, pois nosso coração não pode nem mesmo concebê-la. É uma revelação que vem de Deus, que dispensa a ajuda do nosso intelecto. Os dois versículos seguintes mostram de que maneira Deus se revela. O Espírito do homem. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 1 Coríntios 2:11 a 12. Ninguém conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem. Do mesmo modo, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito Santo. O Espírito do homem, e também o Espírito de Deus, percebem tudo de forma direta, e não por dedução ou pesquisa. É através da faculdade da intuição espiritual que eles têm percepção das realidades. E visto que somente o Espírito Santo conhece as coisas de Deus, se quisermos conhecê-las também precisamos recebê-lo. O espírito do mundo não mantém comunicação com Deus. É um espírito morto, e não pode ter comunhão com ele. O Espírito Santo, porém, compreende as coisas de Deus. Portanto, quando percebemos em nossa intuição espiritual algo que o Espírito Santo conhece, passamos também a compreender as realidades de Deus. Temos recebido o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Como é que conhecemos, então? O versículo 11 diz que o homem conhece aquilo que lhe diz respeito pelo seu Espírito. O Espírito Santo revela ao nosso Espírito aquilo que ele conhece intuitivamente, a fim de podermos também conhecer dessa mesma forma. Quando o Espírito Santo nos revela aquilo que concerne a Deus, não o faz em nossa mente, nem em nenhuma outra parte de nosso ser, mas em nosso espírito. Deus sabe que o homem só pode perceber tanto as próprias realidades, como as espirituais, em seu espírito. A mente não é o lugar certo para conhecermos tais realidades. É verdade que ela possui uma capacidade muito grande de pensar e de conceber, mas não de conhecer aquilo que pensa ou que concebe. Com base nisso, podemos perceber com clareza a altíssima conta em que Deus tem o espírito vivo do homem regenerado. Antes do novo nascimento, nosso espírito estava morto. Deus não tinha como revelar-nos sua mente. Mesmo quem possui um cérebro privilegiado não é capaz de conhecer a mente de Deus. Para termos comunhão com Deus ou para adorá-lo, dependemos de um espírito regenerado. Não havendo essa condição, haverá uma lacuna intransponível entre ambos. Um não poderá chegar até o outro. O primeiro passo para que haja essa comunhão é que o espírito do homem seja vivificado. Como o homem possui uma vontade livre, tem autoridade para decidir sobre tudo o que lhe diz respeito. E por isso que,
Mesmo depois do novo nascimento, ele continua sujeito a muitas tentações. Por uma questão de insensatez, ou talvez de preconceito, ele não coloca sua intuição espiritual na posição de comando. Deus escolheu o Espírito para ser o lugar onde ele vai manter comunhão com o homem e o homem, com ele. Todavia o crente continua vivendo guiado por sua mente e emoções. E quantas vezes ele ignora por completo a voz da intuição espiritual? O princípio básico de sua vida é seguir aquilo que ele mesmo considera razoável, belo, agradável ou interessante. Mesmo quem possui um coração desejoso de fazer a vontade de Deus, normalmente enxerga suas ideias impulsivas ou um pensamento lógico como sendo essa vontade. Não reconhece que deveria seguir apenas o pensamento manifestado pelo Espírito Santo em sua intuição espiritual. Algumas vezes ele pode estar querendo ouvir essa intuição. Todavia, por não ser capaz de silenciar os próprios sentimentos, ela lhe parece vaga e confusa. Desse modo, o andar segundo o Espírito, em vez de ser uma experiência contínua na vida cristã diária, torna-se algo eventual. Se o conhecimento inicial da vontade de Deus é tão difícil, não admira que não tenhamos uma revelação ainda mais profunda. Como podemos, então, conhecer verdadeiramente, em nosso espírito, o plano de Deus para o fim desta era, a realidade da batalha espiritual, e as verdades mais profundas da Bíblia? Assim é que, ao adorar a Deus, fazemos simplesmente aquilo que julgamos ser melhor, ou que sentimos impulsivamente. Desse modo, a comunhão com o Senhor em nossa intuição espiritual naturalmente é um fenômeno desconhecido para nós. O crente deve saber que apenas o Espírito Santo compreende as coisas de Deus, e isso intuitivamente. E só ele pode comunicar esse conhecimento ao homem. Contudo, para obtê-lo, precisamos empregar os meios adequados, ou seja, precisamos receber na intuição espiritual aquilo que o Espírito Santo conhece intuitivamente. Então é pela atuação conjunta da intuição do Espírito Santo com a nossa que nos capacitamos a perceber a mente de Deus. E comunicamos isto em palavras não ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo interpretando verdades espirituais àqueles que possuem o Espírito. 1 Coríntios 2:13, RSV. Como é que vamos comunicar a outros as coisas de Deus, os fatos que discernimos pela intuição espiritual? Depois que conhecemos as realidades de Deus, temos a responsabilidade de proclamá-las. O apóstolo Paulo declara categoricamente que não as transmite com as palavras próprias da sabedoria humana. Tal sabedoria pertence à mente do homem e é produto da inteligência. Paulo afirma que não emprega as palavras que vêm da mente para comunicar aquilo que seu espírito conhece a respeito das coisas de Deus. E o apóstolo possui, em si mesmo, grande sabedoria. Ele tem a capacidade de formular frases novas e maravilhosas, e entregar a mensagem de modo eloquente e bem elaborado, usando também parábolas ilustrativas. Ele consegue fazer com que os ouvintes entendam o que ele quer dizer. E no entanto ele se recusa a usar a terminologia própria da sabedoria humana. Essa declaração e essa atitude de Paulo indicam que a mente humana, além de inútil no conhecimento das realidades espirituais, ocupa posição secundária na transmissão desse conhecimento. O apóstolo proclama as realidades de Deus através de palavras ensinadas pelo Espírito. Ele recebe a instrução divina em sua intuição espiritual. Na vida do cristão nada tem valor, a não ser aquilo que está no seu espírito. Para transmitirmos conhecimento espiritual, precisamos empregar palavras espirituais. A intuição espiritual se apropria não apenas daquilo que o Espírito Santo revela, mas também das palavras que ele ensina, a fim de expressar a revelação que recebeu. Muitas vezes um crente tenta comunicar a outros aquilo que Deus lhe revelou de maneira bem clara. Contudo, apesar de todo o seu esforço, não encontra palavras para transmitir o significado fundamental da mensagem. Por quê? Por que não recebeu essas palavras em seu espírito? Em outras ocasiões, porém, quando espera diante do Senhor, ele sente que algo se levanta no centro do seu ser. Talvez sejam apenas algumas palavras. Entretanto, elas são suficientes para fazê-lo comunicar adequadamente aquilo que o Espírito lhe revelou. Ele compreende então que Deus realmente o usa para testificar para o Senhor. Tais experiências atestam a importância da comunicação proveniente do Espírito Santo. Existem dois tipos de comunicação, a natural e a que é concedida pelo Espírito. A comunicação registrada em Atos 2:4 é indispensável no serviço espiritual.
Ainda que sejamos muito eloquentes na esfera natural, somos incapazes de comunicar realmente as coisas de Deus. Podemos achar que falamos muito bem, entretanto não temos conseguido expressar o pensamento do Espírito. Somente usando as palavras espirituais, isto é, a terminologia que recebemos no Espírito, é que podemos transmitir a outros o conhecimento espiritual. Quando sentimos o peso da mensagem do Senhor em nosso espírito, como se fosse um fogo queimando por dentro, mas não temos os meios para expressá-la, devemos esperar que o Espírito nos conceda a capacidade de comunicá-la. Só assim poderemos proclamar a mensagem do nosso espírito, liberando-nos daquele peso. Se, inadvertidamente, empregarmos a linguagem própria da sabedoria humana, em vez de esperarmos as palavras que o Espírito Santo nos concede intuitivamente, descobriremos que nossa eficiência espiritual fica reduzida a zero. Um discurso fundamentado simplesmente na sabedoria terrena só pode levar os ouvintes a dizerem que a doutrina que apresentamos realmente é boa. Às vezes, desfrutamos de muitas experiências espirituais, mas não sabemos expressá-las verbalmente. Afinal, um dia, outro crente diz uma palavra, e aí conseguimos expô-las. A explicação disso é que só recebemos as palavras explícitas do Senhor em nosso espírito naquele momento em que ouvimos outra pessoa falando dessa experiência em termos simples. As verdades espirituais precisam ser expressas através de palavras espirituais. Para alcançar fins espirituais, precisamos empregar meios espirituais. É isso que Deus quer nos ensinar hoje. As metas espirituais só podem ser aperfeiçoadas por meio dos processos espirituais correspondentes. O carnal, por si mesmo, nunca poderá se tornar espiritual. Se pensarmos que vamos atingir nossos objetivos espirituais através da mente e das emoções, estaremos, por assim dizer, esperando que, de uma fonte amarga, jorre água doce. Tudo o que se relaciona com Deus, como a busca da sua vontade, a obediência aos seus mandamentos, e a proclamação da sua mensagem, só terá eficácia se nascer da comunhão com o Pai em nosso espírito. Deus considera como morto tudo o que realizamos através de nossos pensamentos, talentos ou métodos. Extraído do livro Homem Espiritual Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.